Não vou ter como ir amanhã. O meu nariz está obstruído, a minha garganta também. Não dormi de noite, o meu corpo está dolorido. Deus não vai dar para ele. E eu fiquei conversando com o Senhor e falei com o pastor Zeca. Pastor Zeca, eu tinha ficado na agulha que eu passei a semana doente. Eu disse, pastor Zeca, eu acho que é o Senhor que vai ter que ministrar no meu lugar. E ele todo o tempo insistindo, né? E eu dizia, Deus, tu sabes de tudo. E quando foi umas 10h30, eu ia saindo do hospital e eu vim aqui. Eu disse, meu Deus, eu vou conseguir chegar lá hoje de noite. Mas o Senhor sabe todas as coisas. A última palavra não é minha, não é sua e não é dele, né? E por esses dias eu estava pedindo uma palavra ao Senhor, né? Porque a palavra não é minha, eu sou apenas um canal. Eu descobri que eu sou apenas um canudo. E que se ele não se utilizar de mim, eu não sou nada. Porque eu sou pó, sou cinza. Eu dependo dele para acordar. Eu dependo dele para falar. Eu dependo dele para agir em tudo na minha vida. Se ele não permitir, eu e você não se acordam. Se ele não permitir, eu e você não fala. Quantas pessoas tem neste momento nos hospitais e ele lhe poupou e lhe trouxe até aqui? Aleluia! Quantas pessoas estão no presídio pedindo uma oportunidade a Deus e você está aqui? Deus sabe de tudo. Eu e você não sabem de nada. Nós temos que nos reduzir à nossa limitação e à nossa capacidade humana. Ele nos deu um limite intelectual porque nós somos humanos, mas ele não tem limite. E muitas vezes eu e você queremos limitar ele na nossa limitação. Mas eu vim dizer aqui nessa noite que nunca limite o Deus que você serve. Não limite. Não limite. Não limite, irmã Micheline. Porque muitas vezes a gente acha que Deus não vai fazer porque a gente não pode fazer. A gente traz a grandeza dele para a nossa capacidade. É aí onde a gente se perde, não conhecer o nosso Deus. Muitos têm se perdido por não conhecer o Deus que serve. Muitos têm parado na caminhada por não conhecer o Deus que serve. E eu estava pedindo uma palavra ao Senhor. E num momento muito difícil da minha vida, ele coloca, né, a gente em momentos difíceis, que fica só eu e ele, você e ele. Nem o marido da gente entende. É uma confusão, parece que ele está fora. Fica você e Deus. Por isso que eu disse a Deus, Deus, eu fico com o Senhor. Porque quem me entende é o Senhor. Eu fico com o Senhor, porque no último dia, naquele dia que ele pedir a mim, a sua vida, ninguém vai comigo e com você não. A responsabilidade é pessoal. Eu fico com o meu Deus. Eu fico com o meu Senhor. E ele me deu uma palavra em Abacuque. Um profeta. Um homem de Deus. Né? E o livro de Abacuque é de 605 a 610 anos antes de Cristo. Mas eu percebi que os tempos mudam, mas o coração do homem é o mesmo. O coração do homem, ele não muda. Vai geração e vem geração, e o coração do homem continua o mesmo, né? E o Senhor me deu uma palavra em Abacuque 3, 17, 18 e 19. 3 versículos. Aparentemente não parece nada, mas dentro dele tem uma grandiosidade tão grande que quando nós estamos passando, a gente diz, meu Deus, só esses 3 versículos aqui daria a Bíblia, né? A grandiosidade, o que tem dentro dele, né? E eu vou ler aqui. Abacuque 3, né? Abacuque é composto por 3 capítulos, aparentemente bem pequeno, né? Abacuque, o profeta menor, um homem de Deus, que diz assim, palavras do profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam alimento,
As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e dos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Abacuque falando, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Isso foi as palavras de Abacuque. Uma declaração, muito difícil de ser compreendida. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Vou parar por aí. Esse versículo 17 fala de escassez. Eu vou pegar, desses daqui eu vou pegar a figueira. Ainda que a figueira não floresça. Imagine um agricultor pensando no momento de plantar a figueira, no tempo de dar frutos. Imagine um agricultor, ele se planeja, ele compra a semente, ele sabe o dia que vai plantar, ele se programa, ele vê o tempo, ele vê a estação, ele vê tudo. Ele acorda cedo, ele sonha, ele planeja. E ele chega lá e planta, e rega, e espera crescer, e ela cresce. E de repente chega o tempo da colheita. Lá vai ele alegre, feliz e contente. Quando chega lá, não tem flores, porque aqui diz ainda que ela não floresça. Quando ele chega lá, não tem flores. E aí? Sabe o que é as flores da figueira? É a certeza do que os frutos vêm aí. Mas nem a certeza do que os frutos vinham aí ele não tinha. Só tinha os ramos. E aí, quando ele se depara diante da figueira, ele diz: eu sonhei, eu planejei, eu esperei o tempo certo. E quando eu ia contente pelo caminho para chegar num determinado lugar, a figueira não floresceu. E aí? Que rosto ele não deve ter colocado, né? De tristeza, de desapontamento, de desilusão. Como ele ia chegar em casa e dizer para a esposa que não floresceu? Porque antigamente eles viviam aqui, desse mantimento. E a provisão, e aí? Um problema. Da alegria, ele passou da alegria para o problema. Da alegria para a tristeza. Quando ele se deparou diante da figueira e viu que ela não floresceu. Eu acho que ele pensou e disse: meu Deus, e aí? Como vai ser esse ano? Choro, lamento. Não vai ter como eu trocar, não vai ter como eu vender, não vai ter mantimento. Esse 17 só fala de escassez. Ainda que não haja ovelhas no curral, ovelha é a certeza do nosso alimento. Tem de manhã um leite fresquinho, e logo após a carne é abatida e nos alimenta. Provisão. E quando falta a provisão? Quando a gente acha que vai dar e que não dá. Quando a gente acha que vai acontecer porque nós sonhamos, nós planejamos, nós idealizamos e não acontece. E acontece comigo e com você do mesmo jeito. E ele disse: ainda que ela não floresça. E hoje à tarde eu estava no meu quarto e o Senhor disse assim: pergunte ao meu povo se eles gostam de resposta. Quem já foi respondido aqui hoje? Amém. Já podem ir para casa, né? Pergunte a cada um deles se eles gostam de resposta. Não é bom? É. Mas você sabia que Deus, ele também gosta de fazer perguntas? Não só é o meu lado, não. Ele também pergunta a mim e a você. Ele perguntou a Adão: quem te disse que tu estás nu? Ele faz ou não faz pergunta? Aleluia. Ele perguntou a Jó. Ou ele perguntou ao diabo:
Por onde anda, ele faz perguntar ao homem e faz ao diabo. Porque ele é Deus. E ele faz a mim e a você uma pergunta nesta noite. Bem séria. Diante das circunstâncias, você questiona ou você adora? E quando Deus diz assim, pergunte ao meu povo se ele questiona ou adora. Faça eu que quero a resposta deles hoje. Eles vieram buscar a resposta de mim, mas hoje eu também quero ouvir a resposta deles. Não porque Deus não saiba se você questiona ou adora. Não, de jeito nenhum. Mas Ele às vezes quer ouvir da minha e da sua boca, porque quando nós estamos dizendo a Ele, nós também estamos afirmando para nós o que nós fazemos. Imagine você, dê um nome à sua figueira. Meu filho, meu casamento, minhas finanças, minha empresa. Imagine você planejar algo para o seu filho, sonhar, e quando chegar adiante, não florescer. Você vai questionar Deus ou vai adorar? Imagine quando você acha que vai para uma entrevista de emprego e que você não dá certo, você vai bem alegre. E que não dá certo e você volta triste, no ônibus, no carro, na bicicleta ou a pé, você vai questionar ou você vai adorar? É a pergunta que o Senhor faz a mim e a você. Aleluia. Você questiona ou você adora? Você está em qual nível? Aqui tem 2 níveis. Um de questionamento e um de adoração. E quantas vezes nós questionamos Deus? E quando eu comecei a ler aqui Abacuque, eu amei esse livro. Porque aqui em Abacuque 3, ele está com uma postura. Aqui no final. Logo após eu vou ler. Mas em Abacuque 1, ele está com outra postura. Eu vou ler Abacuque 1, o 2 e o 3. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Quantas vezes? Abacuque era 605 anos antes de Cristo. E nós estamos hoje na atualidade. Mas quantas vezes nós não fazemos essas mesmas perguntas a Deus? Abacuque era um profeta. Era um homem de Deus. No lugar de Abacuque, coloque o seu nome. Se você for um pastor, uma pastora, uma dirigente, seja lá quem for, é as mesmas coisas que nós fazemos. Questiona ou adora. E nós vemos que aqui no 2 e no 3 só tem questionamento. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Então ele já vinha clamando. Ele já vinha perguntando, Deus, até quando essa situação? Mas que situação? Abacuque vinha passando por momentos difíceis em Judá, na nação de Judá. Ele presenciou a transitoriedade de reis. Saía Josias, rei Josias, entrava o rei Jeoaquim. Ganancioso, corrupto. A nação perversa se esquecia de Deus. A idolatria crescendo. Imagina o profeta estar vendo tudo isso. O povo se afastando de Deus e não querendo mais ouvir os profetas. E aí, o que seria de Abacuque ver tudo isso? O injusto prevalecendo, porque ele diz aqui, no 3 e no 4, ele começa a falar: até quando, Deus, tu vai deixar um injusto prevalecer sobre o justo? E a gente faz esse mesmo questionamento. Até quando, Deus, o meu patrão que não é crente vai pisar em mim? Até quando, Deus, o meu marido que não te serve vai pisar em mim? A gente faz esses mesmos questionamentos. E ele estava vivendo um tempo muito difícil, onde o povo estava sendo oprimido, onde o povo justo estava sendo oprimido, apertado.
E ele disse: até quando gritar-te-ei violência e não me ouvirás? Ele estava achando que Deus estava com os ouvidos fechados, a visão tapada. Era um profeta? Era. Mas às vezes nós estamos assim, achando que Deus está com os ouvidos tapados e a visão também. E nós começamos a questionar Deus por isso, por aquilo, por isso e por aquilo. Até quando Deus grita eu violência e tu não me ouvirás? Então ele já vinha gritando. Ele já vinha clamando como eu e você vem clamando por este problema que a gente olha e diz: Deus, todo dia a gente vê o problema. Toda hora, todo momento, todo minuto a gente olha e acorda e diz: Deus, até quando eu vou gritar e tu não me ouvirás, Deus? Até quando eu irei te pedir socorro e tu também não me ouvirás? Nós somos homem igual a Abacuque, o profeta Abacuque. E eu fico olhando assim, eu digo: Deus, é verdade. Nós fazemos essas mesmas perguntas, esses mesmos questionamentos diante do problema, porque nós estamos olhando para o problema. E Deus resolve responder a Abacuque. É um privilégio, né? Fazer perguntas a Deus, interrogar a Deus e Ele responder, porque Ele responde se Ele quiser. Porque Ele é Deus. Eu sou humana, você também é, mas Ele é Deus. Ele nos escolheu e nós servimos a Ele. E Deus responde. Ele é grande. Deus disse a Abacuque: eu vou resolver. Eu vou tomar uma providência, Abacuque. Eu vou mandar os babilônicos para invadir e destruir Judá, tornar cativo. Aí eu acho que Abacuque disse assim: Deus, primeiro ele questiona o silêncio, depois ele questiona a inação de Deus. Deus não se manifesta, porque ele diz assim: Deus, até quando? E agora ele vai fazer outro questionamento a Deus, porque Deus parece incoerente, né, as coisas que Deus faz. Deus diz assim: eu vou mandar os babilônicos para invadir aí Judá. Povo perverso, cruel. Parecia que Deus estava cometendo um erro. Parecia que Deus estava cometendo um erro. Imagine você ter uma filha doente. Eu vou conjecturar aqui, eu vou tentar trazer. E Deus dizer assim: vou curar a tua filha. Aí de repente ela piora. Foi o que aconteceu aqui. Deus diz: eu vou resolver. E de repente, aparentemente, vem algo que confronta eu e você. E eu fiquei pensando que Abacuque diz assim: Deus, como é que o Senhor disse que vai resolver piorando? Porque vai mandar pessoas perversas, ruins, que não te servem, para maltratar mais ainda. Eu ainda vou ver mais violência, mais destruição. Eu vou ver o pessoal, o teu povo padecendo mais ainda. Que incoerência é essa, Deus? Imagina se Abacuque fez essa pergunta a ele. E eu e você faz essa pergunta a ele também. Deus diz que vai nos curar e a gente piora. Tem diferença? E a gente diz: será que foi Deus? Deus, qual é a coerência que tem o Senhor dizer que vai me curar e amanhã eu estou pior? Nós somos iguais. Nós não mudamos. Eu vou trazer aqui para a minha realidade. Faz 6 anos que eu estou casada. E desde que eu casei que Deus me promete filhos. E eu sempre sonhei, pensei e planejei, feita a árvore aqui, o agricultor. Esperei a época certa, planejei, fiz tudo certo. E esse ano eu perdi 2 bebês. Tá com 1 mês, fez 1 mês ontem que eu passei por um processo cirúrgico no hospital. E eu fiz a mesma pergunta que a Abacuque: Deus, como tu me promete um bebê, me dá e tira? Foi essa a pergunta que eu fiz a Deus.
Deus me prometesse há 7 anos atrás, 6 anos atrás, me desse e tirasse. Qual foi essa coerência? Eu chorando na minha cama de madrugada, de dia e de noite. 2 Deus. Um eu sabia e outro eu não sabia. Um eu já estava com 3 meses, eu estava dirigindo o ciclo de oração. E saí do ciclo de oração para ir para uma cama de hospital. E eu questionei Deus. Eu disse, Deus, tu me dás para tirar? Tu me apresenta a alegria para tirar? Eu questionei Deus. Porque a gente questiona Deus com o que acontece na nossa vida. São muitos, é um questionário por dia. Quando nós não questionamos falando, nós questionamos no coração. E ele me respondeu bem suave. À tarde, nunca esqueci. Ele disse, eu sou Deus. E eu quis as suas primícias. Eu disse, Deus não está mais aqui, por favor. Eu quis as suas primícias. Mas eu não tinha sonhado com o rosto. Já tinha berço, já tinha roupa, tudo preparada. Mas ele disse, eu sou Deus. Eu disse, Deus, eu não posso te questionar, porque Ele sabe, Deus sabe do amanhã. Eu e você não sabe de nada, não. Mas é tão difícil adorar a Deus na hora da dor, na hora do sofrimento. É tão difícil. É incompreensível adorar a Deus na dor e no sofrimento. Outro propósito de Deus. Há 8 anos atrás, mais ou menos, eu sonhei, eu idealizei e disse, Deus, eu vou ser uma servidora pública. Eu planejei no meu coração. E eu passei 1 ano estudando, 13, 14, 15 horas por dia. Quando Deus completou 1 ano, Deus falou comigo. Disse, não. Aí eu disse, Deus, isso é coisa da minha cabeça. Eu estou pensando, eu estou imaginando. Quando foi um dia, um irmão ligou para mim de Recife e disse assim, Deus está mandando eu lhe dizer que não, não e não. 3 não. E eu continuei. Quando foi uma noite, eu acordei com síndrome de pânico. E eu disse, Deus, eu não vou não. Ele disse, agora você vai passar. Porque você me desobedeceu. Eu falei com você por 2 vezes. Mas a gente não entende a soberania de Deus muitas vezes. A gente não compreende essa soberania maravilhosa. Porque Deus é grande na minha e na sua vida. Ele é grande e nós somos bem pequenininhos, viu? Não acho que é nada não. Mas a gente diz assim, Deus, por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Você vai entender lá na frente. Aqui Abacuque está apenas questionando. Deus isso, Deus aquilo. Deixasse os babilônicos, vai deixar os babilônicos invadir. Que coerência é essa, Deus? Ele faz outra pergunta e Deus responde mais lá na frente. E ele diz assim, o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre as tábuas para que a possa ler até quem passe correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa o fim e não falhará. Se tarda, esperam, porque certamente virá e não tardará. O Senhor sabia o que estava dizendo. Ele disse, os babilônicos acham que vai prevalecer, que estão indo destruir o povo de Judá porque eles querem. Mas eles estão sendo instrumentos meus. Às vezes Deus usa até o diabo para nos confundir. Ele permitiu Jó. Ele permitiu o diabo tocar na vida de Jó. E o diabo achava que estava tudo bem. E o que foi que Jó fez? Ele adorou.
E a pergunta permanece. Diante das dificuldades que você está olhando para ela, Deus é meu filho. Nem evidências de fruto eu não estou vendo e tu me prometesse. Porque são as flores, não tem evidência. Tu disse que vai curar a minha filha, eu vejo ela no hospital. Tu disse que vai salvar o meu marido e eu vejo a cada dia ele bebendo. Tu disse que vai fazer assim, 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 eu só vejo piorar. Olhando para o problema. Olhando para o problema. Você olha para o seu esposo e fica estagnado olhando para o problema. Você olha para a sua esposa e fica estagnado olhando para o problema. Você olha para o seu filho e fica estagnado para o problema. Você olha para a sua condição financeira e fica assim, ó, Deus, ó. Sabia que muitas vezes nós adoramos mais o nosso problema do que a Deus? Você vai saber quem você adora mais. Você vai saber quem é o seu Deus quando você vê quanto tempo você passa com alguma coisa. O nosso Deus às vezes é um celular, viu? 12, uma, olha 24 vezes no dia, mas a Bíblia nenhuma. Você vai descobrir quem é o seu Deus. Aleluia. Deus é Deus, nós somos homens. Abacuque no 13:17, como eu já disse, que era a figueira na vida de Abacuque que aparentemente não florescia. Era aquele tempo de escassez e de sofrimento que aparentemente não floresce. Mas logo em seguida ele diz assim, no 18: Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Tem alguma interrogação aqui agora? Quando Deus respondeu a ele lá dizendo o que ia fazer? Tem alguma exclamação aqui? Quando Deus disse a ele que por fim ele se levanta. É por fim, viu? Quando você acha que não está dando nada certo, que está bem ruim, é por fim que ele se levanta. Porque ele tem que mostrar a sabedoria e a grandeza dele e a soberania dele a mim e a você. Nós precisamos contemplar de perto. Nós precisamos ficar dependentes mais dele. E nós vamos a partir de hoje, se fizesse 2 filas aqui, você chegou aqui como? Questionando ou adorando? Você entrou por aqui pensando nos problemas ou no que ia fazer para ele? Porque nós somos assim. Problema. O olho fito nos problemas. Adorando aos problemas, enaltecendo aos problemas, glorificando aos problemas. Ó, meu esposo tá ruim e eu tô sofrendo e eu vou ficar aqui no cantinho. Ó, Deus, tá ruim. Tira os olhos do seu esposo. Deixe de alimentar o problema. Bota o problema de lado. A partir de hoje eu não alimento mais meu problema. Se o meu problema for o meu esposo, a partir de hoje eu não alimento mais isso. Se o meu problema for uma doença, eu não alimento mais isso a partir de hoje. Eu tenho algo diferente para alimentar. Se meu problema for financeiro, eu não alimento mais ele. Aquilo que você acha que é problema, não faça dele um problema. Porque você sabe o Deus que você serve. E eu sei o Deus que eu sirvo. Porque assim, quando Abacuque disse assim: Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ele disse que aqui se alegrava. Lá ele estava questionando a Deus, aqui ele está se alegrando. Ele mudou a visão. Você vai ficar no capítulo 1 ou no 3? Aleluia. Ele mudou a visão dele. Ele disse: mesmo que nada floresça, mesmo que nada esteja acontecendo na minha vida, eu me alegrarei no Senhor. Porque é dele. E ele diz aqui que vem a minha salvação. Ele tirou os olhos do problema e colocou os olhos em Deus. Eles, mesmo que nada floresça, mesmo que nada aconteça, eu não alimento mais esse problema, porque eu tenho coisas mais importantes para fazer. Eu me
alegrarei no meu Senhor, que é dele que vem a minha salvação. E ele dá um segredo aqui muito lindo e muito grande. Exulto no Deus da minha salvação. Aleluia. Você vai exultar o Deus que vai tirar você daquela situação. Você vai dizer, não alimento mais. Você vai morrer de fome e problema. Quando seu marido começar a lhe xingar, sabe o que é que você faz? Você cala a boca, você diz, eu não vou alimentar mais esse problema não. Eu já engordei ele demais. Eu vou mudar de situação agora. Eu vou exultar o Deus da minha salvação. Porque ele descobriu da onde era que vinha a salvação. Eu me alegrarei. E no 19 ele diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da coça. Você sabe como é os pés da coça? Aleluia. A coça é aquele animal quando ele se vê no deserto que não tem grama nem água. Ela sai procurando aonde tem algo para ela se alimentar. E a coça vai escalando as montanhas até que chegue no topo do monte. E quando ela chega lá em cima, ela vê que tem grama, que tem relva verde para se alimentar. Então eu e você tem que aprender aqui, ó, andar como os pés da coça, procurando o verdadeiro alimento que pode me alimentar e alimentar você. Aleluia. E ele diz assim, me faz andar altaneiramente. Sabe como é andar altaneiramente? Cabeça erguida.